Bem-vindos a mais uma conversa aprofundada aqui no nosso espaço. Hoje, vamos dar uma olhada na primeira parte de um livro, Um Casal Segundo o Coração de Deus, dos autores Jean e Elizabeth George. Isso aí. A gente vai usar uns trechos dessa obra como base. A ideia é mergulhar naquela sessão Seguindo Deus Juntos, sabe? Onde eles pegam casais da Bíblia como exemplos. Exato. Queremos ver que lições práticas, talvez até inesperadas, essas histórias tão antigas podem trazer para os casamentos de hoje. É curioso como essas vidas tão distantes ainda conversam com a gente, né? Com certeza. O livro faz esse convite, né? Olhar para esses casais com os acertos, os erros, sem querer pintar um quadro perfeito. Uhum. A ideia central, que está lá no prefácio, é que, olha, apesar de ter muita gente com uma visão meio para baixo do casamento, Sim, meio cínica às vezes. isso, cínica, o livro até faz uma comparação engraçada. Diz que um parceiro ruim é como um jogador de golfe péssimo, não é culpa do jogo em si. Boa analogia. Pois é. Então, a instituição do casamento, quando vivida segundo os princípios de Deus, é para ser fonte de alegria. Vamos ver como esses exemplos da Bíblia podem iluminar esse caminho a dois. Então tá, vamos começar essa viagem. Primeira parada, Adão e Eva, o casal original. Lá no Éden, né? O cenário é perfeito. Perfeito. Deus cria Eva a partir de Adão mesmo como essa ajudadora adequada. Uma parceira, né? Para ele não ficar sozinho. E tinha só uma regra, bem clara. Uma? Não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Simples. Parecia simples. Mas aí vem a história da queda. Um ponto de virada total. E crucial. A serpente, muito esperta, chega e lança a dúvida. Foi isso mesmo que Deus disse? E na resposta da Eva, a gente já nota uma falha ali na comunicação, talvez. Como assim? Ela adiciona um pedaço. Nem toquem na árvore. E parece que suaviza a consequência, para que não morram em vez do certamente morrerão. E o Adão? Ele tinha ouvido direto de Deus, né? Exato. Ele estava ali do lado, mas ficou quieto, passivo. Parece que ou ele não passou a ordem direito para ela, ou, sei lá, Eva deu uma floreada. E depois, quando Deus chega, o que ele faz? Culpa é Eva. E até Deus. A mulher que tu me deste. Precisamente. Uma transferência total de responsabilidade. Que confusão, hein? E as consequências foram na hora. Vergonha se esconderam, o relacionamento com Deus quebrado, um acusando o outro. E dali para frente, sofrimento, dificuldade, o mundo fora do Éden, complicado. O que a gente tira disso, então, pensando nos casais hoje? Olha, o livro bate muito na tecla da parceria e da comunicação. Para as esposas, a lição vinda de Eva seria lembrar desse papel de parceira, de ajudadora essencial, sabe? Buscar o diálogo com o marido antes de tomar decisões importantes e ficar atenta às serpentes de hoje, às tentações, né? Resistir firme sem levar o outro junto para o buraco. E algo fundamental, o perdão. Ah, sim. Mesmo depois de uma falha daquelas, a vida continua. Precisa ser reconstruída, juntos. E para os maridos, olhando para o Adão, qual a lição? A falha do Adão foi essa passividade, essa falta de assumir a bronca. Então a lição é: esteja presente, atento, proteja a sua esposa, não só fisicamente, mas emocionalmente também. E principalmente, não jogue a culpa. Faz sentido. O livro até acha um ponto positivo ali. Mesmo depois de tudo, Adão chama a Eva de mãe de todos os viventes. Ele reconhece o papel dela na promessa futura, não foca só no erro. É um chamado para a liderança responsável que encoraja. Interessante essa dualidade, né? A falha e um lampejo de esperança. Vamos seguir. Próximo casal. Abraão e Sara. Os companheiros na fé, como o livro chama. Isso. A história deles começa com aquele chamado de Deus super radical. Larga tudo, família, terra e vai para um lugar desconhecido. Uma loucura, né? E a Sara vai junto. Mostra uma confiança inicial nele e em Deus, claro, bem notável. Mas essa jornada de fé teve seus tropeços, digamos assim. E que tropeços! Eles enfrentam a dor da esterilidade por anos a fio. Mesmo com a promessa de Deus de uma nação enorme vindo deles. E aí, nas crises, a gente vê as falhas. A fome aperta em Canaã e o que Abraão faz? Mente no Egito.
diz que Sara é irmã dele para se proteger. Colocando ela num risco absurdo. Exatamente. Depois, a impaciência bate. 10 anos esperando o filho prometido. E Sara vem com o plano B. Ah, a história com Agar, a serva. Isso. Era um costume da época, sim, mas Agiram por conta própria, sem consultar Deus. o texto diz que Abraão deu ouvidos a Sara, mas a responsabilidade era dos dois. E isso gerou um conflito enorme que durou gerações. Exato. Mostra que mesmo figuras que a gente admira pela fé, como eles são lá em Hebreus 11, tiveram seus momentos bem humanos, de medo, de impaciência. Que lições práticas o livro tira disso pra gente? Para as esposas, olhando para Sara, fica o alerta com as grandes ideias impulsivas, sabe? Especialmente aquelas que nascem da frustração, do medo. A sabedoria seria parar, orar, buscar a direção de Deus, conversar com o marido antes de sair fazendo. E a importância de ser parceira, de jogar junto. Isso, ser uma jogadora de equipe, como o livro fala. Colaborar nos desafios. E para os maridos, com o exemplo de Abraão? A lição é amar a esposa sem condições, mesmo nas dificuldades, como a esterilidade, e a importância enorme de protegê-la. Algo que Abraão falhou feio naquela mentira. Verdade. E também se fala da necessidade de uma liderança consistente, buscando força em Deus e de administrar bem os recursos da família, sabe? Em parceria com a esposa. E sempre confiando em Deus, como diz lá em Provérbios 3. Saindo de Abrão e Sara, chegamos em Isaac e Rebeca. Ah, essa história começa parecendo um conto de fadas. Não é? O servo de Abraão faz aquela oração super detalhada para encontrar a esposa certa para Isaac. E Rebeca aparece e faz exatamente o que ele pediu. Parece coisa de filme mesmo. Um casamento feito no céu. É um começo lindo, né? Gênesis diz que Isaac a amou e encontrou consolo nela. Mas a vida real chega. Sempre chega, né? Pois é, eles também enfrentam a esterilidade no início, mas Isaac ora e Deus responde. O problema maior vem depois, com os filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Ah, a divisão da família. Exatamente. Isaac preferia Esaú, o caçador, aventureiro. Rebeca preferia Jacó, o mais quieto, caseiro. Esse favoritismo racha a família. E para piorar, Isaac repete o erro do pai. Mente sobre Rebeca também. Mente. Diz que é irmã dele por medo de morrer por causa dela. E o ponto mais crítico dessa história é a bênção, não é? Sem dúvida. Rebeca arma todo um esquema para enganar Isaac, que já estava velho, cego, para que ele desse a bênção da primogenitura, que era o direito do mais velho, para o Jacó. Uma manipulação pesada. Pesadíssima, talvez por não confiar que Deus ia cumprir a palavra dita a ela, que o mais velho serviria o mais novo. Mas o resultado foi desastroso. Jacó tem que fugir, Esaú fica furioso, mostra como o favoritismo e a manipulação podem implodir a harmonia familiar. Mesmo num casamento que começou tão bem. Exato. A mensagem do livro aqui é forte. Todo casamento, não importa o começo, se arranjado, se apaixonado, se difícil, exige trabalho, compromisso. Faz todo sentido. E as lições que ficam? O que Rebeca nos ensina? O livro ressalta o bom caráter inicial dela, né? Serva, hospitaleira, isso é fundamental. Mas alerta para o perigo de focar demais nos filhos, especialmente com favoritismo. Isso pode minar o casamento. E claro, a lição de confiar em Deus em vez de tentar dar um jeitinho com esquemas. Ser uma ajudadora que une, não que divide. E do Isaac? O que os maridos podem aprender com ele? Olha, Isaac tinha qualidades. Era gentil, o livro o descreve como um cavalheiro. Orava pela esposa, pela necessidade dela e demonstrava carinho por Rebeca mesmo depois de anos. Coisas boas. Sim, a lição seria cultivar essa ternura, essa vida de oração. Mas, ao mesmo tempo, ter cuidado para não desviar o foco da esposa, como aconteceu com o favoritismo pelo Esaú, que acabou rachando a casa. Entendido. Próximo casal, Jacó e Raquel. Outra história que começa com paixão à primeira vista. Totalmente. Jacó chega em Harã, fugindo do irmão, vê Raquel no poço e pronto, amor instantâneo. E ele trabalha 7 anos por ela e a Bíblia fala que pareceram poucos dias pelo muito que a amava.
Nossa. Uma de dedicação incrível, né? Mas a vida deles viram um nó. Primeiro, o sogro, Labão, engana Jacó. Na noite de núpcias, quem está lá é Lia, a irmã mais velha. Que situação! Pois é. Jacó acaba casado com as duas irmãs. E depois ainda entram as servas delas na história. A casa vira um campo de batalha, rivalidade, inveja, mágoa constante. E Raquel, mesmo sendo a esposa amada, vive reclamando. É verdade, ela parece sempre insatisfeita, né? Primeiro quer filhos a qualquer custo, depois até rouba os ídolos do pai. Um descontentamento crônico. E Jacó? Ele teve encontros poderosos com Deus. A escada de Betel, a luta no Val de Jaboque. Mas parece que falha em liderar espiritualmente essa família tão complicada. Os filhos se metem em cada confusão. Esse veneno do descontentamento, sabe? De nunca estar feliz com o que tem. E sobre a responsabilidade do marido na liderança espiritual da casa. Não adianta só ter a experiência pessoal com Deus, tem que levar para a família. Exatamente. Para as esposas, a lição, olhando para Raquel e para Lia também, é cultivar a gratidão. Valorizar o caráter, a beleza interior, mais do que a aparência. Lia, que era desprezada, talvez tenha sido uma parceira mais estável a longo prazo. E para os maridos, o que Jacó ensina? Mesmo com as falhas. O livro destaca pontos positivos. Jacó expressava emoções, chorava, lamentava, demonstrou paciência, compromisso no amor, trabalhou 14 anos pelas esposas. É verdade. Mas a grande lição negativa é essa negligência na liderança espiritual. E também a importância de saber lidar com a família da esposa, colocar limites. Jacó sofreu muito com a interferência de Labão. É aquele princípio básico, deixar pai e mãe e unir-se à sua mulher. Vamos agora para um casal talvez menos conhecido, Manoá e a esposa, os pais de Sansão. Assim, o livro chama de Melhores Amigos para Sempre. Um título bonito. Bonito mesmo. E eles viveram numa época bem barra pesada em Israel, de opressão dos filisteus. A esposa era estéril, o que era um sofrimento e até uma vergonha social na época. Sim, mas interessante é a parceria deles. O anjo do Senhor aparece primeiro para ela, anuncia o nascimento de Sansão, dá as instruções sobre ele ser nazireu. E ela conta para ele. Na hora, corre e conta tudo para o Manoá. E a reação dele não é de dúvida, mas de buscar mais orientação. Ele ora, como a gente deve criar esse menino? Que legal, ele acreditou e quis saber mais. Exatamente. Aí o anjo aparece de novo, para os dois. E quando eles finalmente entendem que era alguém divino, Manoá fica apavorado. Vamos morrer! Mas a esposa, com uma calma, uma lógica, O que ela diz? ela o acalma. Olha, se Deus quisesse nos matar, não tinha aceitado nossa oferta, nem tinha nos mostrado essas coisas todas. É um exemplo lindo de comunicação, de confiança, de um equilibrando o outro na crise. Uma dinâmica muito saudável, né? As lições ficam bem claras aí. Muito. Para as esposas, confiar em Deus na dificuldade e ser essa parceira que traz equilíbrio, sabedoria prática e comunicar abertamente com o marido. Para os maridos, ser o melhor amigo da esposa, colocar Deus nas decisões importantes, valorizar o que ela diz e buscar entender os fatos antes de reagir. Agora Boaz e Ruth. Ah, essa história é como uma luz no meio daquele período escuro dos juízes, onde cada um fazia o que parecia certo aos seus olhos. Uma luz mesmo. Ruth, a moabita viúva estrangeira, mostra uma lealdade fora do comum à sogra, Noemi. Aquela declaração dela é fortíssima. O teu povo será o meu povo. O teu Deus será o meu Deus. Lindo demais. E aí elas chegam em Belém e Ruth vai trabalhar, respigar no campo de Boaz. E Boaz, que figura! O livro diz que ele era homem rico e influente, mas o que brilha mesmo é o caráter dele. Íntegro, bondoso. Como ele age com ela. Ele anota ali, trabalhando duro, se informa sobre quem ela é, elogia a lealdade dela a Noemi, dá ordens para protegerem ela, garante que ela tenha água, comida e ainda manda os servos deixarem cair mais grãos de propósito para ela recolher. Provê generosamente. E depois tem aquela cena na era, né? Quando Ruth, seguindo o conselho da Noemi, vai lá pedir para ele ser o parente resgatador. Sim, uma situação delicada. Ele poderia
ter se aproveitado, mas a honra dele é impressionante. O que ele faz? Age com total discrição para proteger a reputação dela, reconhece o direito dela, mas explica que tem um parente mais próximo na linha de resgate e se compromete. Vou resolver isso amanhã na porta da cidade, que era onde as questões legais eram tratadas. E ele cumpre, resolve tudo direitinho e se casa com Ruth. Uau! Uma história sobre caráter, integridade, providência divina, tudo junto. Exatamente. O casamento deles não só salva Ruth e Noemi da miséria, mas entra na linhagem do rei Davi e lá na frente de Jesus. Poderoso. As lições de Ruth são muito inspiradoras. Lealdade, respeito pelos mais velhos, trabalho duro e como um caráter virtuoso é notado e valorizado. E de Boaz? Boaz é um modelo. Diligência no trabalho, misericórdia e cuidado com os necessitados, piedade genuína, palavras de encorajamento e, acima de tudo, fidelidade e integridade. Cumprir a palavra, seguir a lei com retidão, um exemplo forte para os maridos. Mudando de tom drasticamente agora, entramos na história de Davi e Batseba, o rei segundo o coração de Deus, que tem uma queda feia. Feia mesmo. E começa com ele negligenciando o dever, o exército na guerra e o rei de folga no palácio. A ociosidade é perigosa, né? Muito. Daí ele vê Batseba, esposa de Urias, um dos seus soldados mais leais, tomando banho. A cobiça vem, o adultério acontece e, para encobrir, ele arma a morte de Urias. Uma sequência terrível de pecados. As consequências são devastadoras. O filho que nasce daquela união morre, a espada nunca mais se afasta da casa de Davi, vemos incesto, assassinato, rebelião entre os filhos. Uma tragédia familiar. Mas a história não termina aí. E esse é o ponto que o livro quer destacar. A segunda chance. Exatamente. Deus não deixa barato. Envia o profeta Natã para confrontar Davi. A cena é fortíssima. E Davi, ele se arrepende profundamente. O Salmo 51 é considerado o retrato desse arrependimento. E Deus perdoa. Deus perdoa. Natã diz: o Senhor perdoou o teu pecado. Mas as consequências do pecado permanecem na família, como aviso. Só que Deus dá a eles um novo começo. Eles têm outro filho, Salomão, que significa paz. E ele se torna o rei, o sucessor. E Batseba, como ela fica nisso? Parece que ela também abraça essa segunda chance. Foca em criar Salomão, em prepará-lo. A tradição judaica até diz que Provérbios 31 foram os conselhos dela para ele, como mãe. Que virada! Então, as lições aqui são mais sobre o que fazer depois da queda. Isso, para Batseba, aceitar o perdão, não viver remoendo o passado, encontrar uma nova missão, um novo foco. Para Davi, a urgência de confessar o pecado logo que confrontado. Aceitar as consequências, mesmo perdoado, e seguir em frente, buscando de novo ser um homem segundo o coração de Deus, o que envolve arrependimento genuíno e restauração. Mudando de tom de novo, voltamos a um casal que o livro apresenta como exemplar: Zacarias e Isabel, os pais de João Batista. Sim, um casal descrito como justo e irrepreensível diante de Deus, ambos da linhagem sacerdotal de Arão, mas idosos e sem filhos, o que na época era fonte de muita dor e até vergonha. Uma vida correta, mas com essa sombra da esterilidade. Exato. E aí vem a cena no templo. Zacarias servindo e o anjo Gabriel aparece. Anuncia que eles teriam um filho, João Batista, o precursor do Messias. Que notícia incrível! Mas a reação dele não foi de pura alegria, né? Não, foi de dúvida. Como eu vou saber disso? Eu sou velho, minha mulher também já passou da idade. Uma reação humana, talvez, mas de falta de fé naquele momento. E por causa disso ele fica mudo. E Isabel? Como ela reage quando engravida? Com fé e alegria. Ela diz: o Senhor tirou de mim a minha humilhação. E mais tarde, quando Maria, já grávida de Jesus, a visita, Isabel, cheia do Espírito Santo, reconhece: bendita és tu entre as mulheres, de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Que percepção espiritual! Há um contraste forte ali, né? Entre a dúvida inicial de Zacarias e a fé de Isabel. Sim. Mas no final, Zacarias também mostra fé.
Quando o menino nasce e perguntam o nome, ele escreve: o nome dele é João, confirmando a palavra do anjo. Na mesma hora ele volta a falar e profetiza sobre a missão do filho. Lindo. O que aprendemos com eles? Isabel a lidar com sonhos frustrados, com decepções, através da fé. Manter a pureza de coração mesmo sob o olhar crítico da sociedade. Buscar crescimento espiritual, tanto que ela se torna uma mentora para Maria. E de Zacarias. Que o estado do coração ser justo diante de Deus é a base de tudo. Não deixar que circunstâncias difíceis como a infertilidade destruam a fé ou o relacionamento. A importância de orar pela esposa e pelas suas necessidades, o anjo diz para ele: a tua oração foi ouvida. E obedecer a Deus, mesmo quando a gente não entende tudo ou tem dúvidas. Chegamos agora a José e Maria. Um casal que está no centro da fé cristã, mas que enfrentou uma crise sem precedentes, logo de cara. Imagina a situação. Estavam noivos, que já era um compromisso seríssimo na cultura deles, e Maria recebe a visita do anjo Gabriel, vai conceber um filho pelo Espírito Santo, o Filho de Deus. E José, como ele reage ao saber que a noiva está grávida e não dele? O texto diz que ele era um homem justo. Ele não queria expor Maria à vergonha pública, o que poderia até levar à morte dela por apedrejamento, dependendo da interpretação da lei. Então, ele decide terminar tudo, secretamente, proteger a reputação dela, mesmo sofrendo com a aparente traição. Que caráter, mesmo na dor. Mas aí, Deus intervém de novo. Sim, um anjo aparece para José em sonho, explica toda a situação, a origem divina da gravidez, e diz: não tenha medo de receber Maria como sua esposa. E a obediência de José é impressionante. Imediata. Total. Ele acorda e faz o que o anjo mandou. Assume Maria, assume o filho que não era biologicamente dele, enfrenta o falatório da vizinhança, o risco, e essa obediência continua. Como assim? Ele leva Maria para Belém para o censo, mesmo ela grávida. Depois foge com a família para o Egito para escapar de Herodes. Volta para Nazaré, sempre seguindo as instruções que recebia de Deus em sonhos. É uma história de confiança, de obediência silenciosa, mas radical, dele e dela. As lições parecem saltar aos olhos. Maria nos ensina a dizer sim para a vontade de Deus, mesmo quando é difícil e a gente não entende. A guardar as coisas no coração e a confiar na liderança do marido quando ele é guiado por Deus. E José, que exemplo para os maridos. Justiça como base do caráter, obediência imediata a Deus. Proteger a esposa e a família a todo custo, fé inabalável diante do inexplicável. E uma abnegação enorme, colocando o plano de Deus e o bem-estar de Maria acima da própria reputação, do próprio conforto. Para fechar essa nossa galeria da primeira parte do livro, temos Áquila e Priscila, um casal que surge no Novo Testamento como uma equipe mesmo. Uma dupla dinâmica. Eram fabricantes de tendas, o mesmo ofício do apóstolo Paulo. Foram expulsos de Roma por um decreto do imperador e foram parar em Corinto. Lá conhecem Paulo, trabalham juntos. Uma parceria no trabalho secular e depois no ministério, né? Exatamente. Viajam com Paulo para Éfeso, ficam lá. E em Éfeso acontece aquela história interessante com Apolo. Quem era Apolo? Um pregador muito eloquente, fervoroso, conhecia bem as Escrituras. Mas o conhecimento dele sobre Jesus era meio incompleto. Ele só conhecia o batismo de João. E o que Áquila e Priscila fazem? Eles ouvem Apolo pregar na sinagoga. Em vez de criticar ou corrigi-lo em público, eles o levaram consigo e lhe expuseram com mais precisão o caminho de Deus. Discipulado feito em equipe, contato com sabedoria em particular. Que maturidade! E eles continuam servindo juntos, né? Continuam. Voltam para Roma. Tem uma igreja que se reúne na casa deles. Paulo manda as saudações, diz que eles arriscaram a própria vida por ele. Anos depois, estão de volta em Éfeso, apoiando Timóteo. E é interessante que às vezes Priscila, ou Prisca, o nome mais formal, é mencionada primeiro. Sim, isso era bem comum para a época. Sugere que ela tinha um papel de destaque, talvez até mais proeminente que o marido no ministério, e que havia um respeito mútuo muito grande. Eles realmente funcionavam como uma unidade.
Que exemplos fantásticos. Então, o que Áquila e Priscila ensinam sobre o casamento hoje? A beleza e a força de serem parceiros em tudo, no trabalho, na vida, na fé. Reconhecer a igualdade espiritual, a importância da maturidade dos dois, usar a casa, a hospitalidade como ferramenta de ministério e ter flexibilidade para servir onde Deus chamar. Eles são a cara daquele texto de Filipenses 2 sobre ter o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, humildade. Nossa, que viagem rica por todas essas histórias. Fica muito claro, né? A gente não viu casais perfeitos, longe disso. De jeito nenhum. Mas vimos pessoas de verdade enfrentando problemas muito reais, infertilidade, mentira, traição, conflitos familiares, medo, perda, e encontrando um jeito de atravessar tudo isso, com fé, com perdão, com compromisso, com parceria entre eles e com Deus. Sem dúvida. E o legal é que a gente aprende tanto com os acertos quanto com os erros deles, né? A comunicação ou a falta dela, a necessidade gigante do perdão, a importância de ter uma fé que realmente guia as decisões, os papéis de liderança e de ajuda mútua, tudo isso continua sendo, assim, super atual. É impressionante como essas lições de séculos e séculos atrás ainda falam tão diretamente aos desafios que os casais vivem hoje. Muito. E olha, para quem ouviu tudo isso e ficou pensando, puxa, queria colocar mais disso em prática, o livro oferece um próximo passo. A segunda parte dele se chama 30 dias de crescimento juntos. Ah, sim. É bem prático, né? Isso. São devocionais diários, curtinhos, para o casal fazer junto mesmo, para fortalecer essa conexão com Deus e um com o outro. A gente não vai entrar nisso agora, claro, mas fica a dica como um recurso bacana para quem quiser continuar essa jornada por conta própria. Ótima dica. E fica talvez uma reflexão final para quem nos ouviu, depois de passear por tantos exemplos tão diferentes. Se você tivesse que pensar uma única qualidade, sei lá, a lealdade da Ruth, a fé teimosa da Sara, a parceria da Priscila, a capacidade do Davi de se arrepender e recomeçar, a obediência do José, qual delas parece ser, assim, a mais crucial para um casal conseguir navegar esse mundo doido de hoje, juntos? Boa pergunta para se pensar. Algo para refletir mesmo. Muito bom. A gente agradece demais a companhia de todos nesta análise. Até a próxima.